Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao debate público Ciclo de Debates ABMEI, promovido pela Associação Brasileira de Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais, em conjunto com o INSPER, que nos cedia nessa manhã, na verdade neste dia, apoiado pelo Ministério da Economia do Governo Federal. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Bia Cobal, eu sou a sua mestre de cerimônias nesse evento, e esse evento tem como tema a modernização do setor industrial brasileiro, cadeias globais de valor, e conta com 4 painéis, onde haverá a apresentação e o debate de temas relevantes para o setor, com a presença de especialistas do mercado de importação de bens de capital, profissionais do mercado, docentes e profissionais do meio acadêmico, representantes de órgãos e secretarias do governo e a presença fundamental da mídia para divulgar ao mercado a agenda positiva que o governo pretende implantar em relação à abertura comercial. Teremos, então, 4 painéis. Após as apresentações, teremos um debate mediado, e após o debate mediado, teremos a abertura para pergunta ao público presente. Para iniciar e dar as boas-vindas a esse evento, gostaria de convidar aqui o representante do INSPER, professor Otto Nogami. Muito bem-vindo, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia! Bom dia. Muito bom. Sejam bem-vindos à escola, é um prazer recebê-los e, principalmente, levando-se em conta que uma das grandes preocupações que nós sempre mantivemos ao longo dos últimos anos, desde a instituição do INSPER, é de que essa aproximação com a comunidade ela é fundamental. Na verdade, é uma coisa que eu costumo sempre dizer em sala de aula, que diz respeito àquela tradicional frase: a prática ou a teoria na prática é outra. Bom, na verdade, e é uma coisa que eu sempre costumo dizer aos meus alunos, a prática, a teoria, nada mais é do que a consolidação daquilo que se constata na prática. Então, à medida que nós conseguimos formalizar essas relações, e à medida que nós medimos essas relações, sem dúvida alguma, a teoria acaba se tornando a base, o fundamento, o princípio que rege as mais diferentes atividades da atividade econômica. Então, esse evento, assim como muitos outros, visam exatamente isso, estreitar esse relacionamento da academia com a comunidade, seja governo, seja iniciativa privada. Isso é fundamental. Por quê? Porque é daí, desse debate, dessas discussões, é que surgem as ideias. Ideias que vão se fermentando ao longo do tempo. Para quê? Para que a gente possa ter sempre uma sociedade melhor. Então, espero que nesse dia a gente consiga discutir exatamente aquilo que é a essência da atividade econômica, ou seja, o setor produtivo, produção essa importante, por quê? Porque é ela que atende às necessidades e desejos dos consumidores. Lembrando um pequeno detalhe, o consumo representa 64% da atividade econômica. Então, à medida que nós consigamos melhorar essa relação produção-consumo, sem dúvida alguma, teremos aí no futuro um Brasil muito melhor. Vamos aproveitar esse debate, vamos aproveitar este evento, exatamente para quê? Para resgatar todo o nosso processo de crescimento e desenvolvimento. Sejam bem-vindos e aproveitem bastante este dia. Obrigado. Gostaria também de convidar agora ao palco o nosso representante do governo federal para o seu discurso de abertura, Carlos Roberto Pio da Costa Filho, que é secretário executivo da CAMEX. Seja bem-vindo.
Bom dia, senhoras e senhores, presentes e que nos escutam. Agradeço muito o convite da ABMEI e do INSPER para fazer parte desse evento. Em nome da Secretaria Executiva da Camex, eu queria desejar que todos nós tenhamos um dia muito produtivo, aprendamos bastante. Eu queria aqui reforçar umas poucas palavras que têm sido ditas e repetidas quase à exaustão pelo ministro Guedes, né? A economia brasileira ela precisa efetivamente se modernizar, e ela precisa se modernizar inicialmente pela mudança da nossa mentalidade. Eu vi de um antecessor na função que eu ocupo, um colega de governo do governo anterior, uma frase que representa bastante essa necessidade de mudança de mentalidade. Ele diz assim: durante 60 anos, nós repetimos o mote de que exportar é o que importa. E ele diz assim: não é isso. Importar é o que exporta. Certo? Então, nós precisamos, efetivamente, perder os preconceitos com a inserção global dos produtores brasileiros. Significa dizer que as regras econômicas não devem dizer aquilo que cada um produz, em que quantidade, em que lugar, a que custo, para quem, com que tecnologia, com que tipo de trabalhador, com que grau de qualidade. Quem dita isso é a combinação de mercado consumidor e lógica empresarial. E o que cabe a um governo reformador, como esse que se coloca agora, é sair da frente para que os empreendedores efetivamente possam tirar o melhor proveito dessa sua disposição a inovar sob risco, sob concorrência, em condições de ampla liberdade para tomar as decisões que são necessárias. Eu acho que o programa que foi construído aqui hoje reflete isso e adiciona um componente extremamente importante, que é a última discussão e não é a menos importante, que é a discussão sobre como efetivamente preparar o cidadão brasileiro, o cidadão mais frágil, a se engajar nessa mesma dinâmica de uma maneira que seja condizente com o desejo de todos nós de ter uma sociedade também mais includente do ponto de vista social. Então, mantendo todo esse espectro de liberdade econômica, efetivamente, nós precisamos melhorar não apenas as iniciativas privadas de responsabilidade social, mas nós precisamos melhorar as iniciativas governamentais nos 3 níveis de administração para oferecer serviços de treinamento, qualificação de trabalhadores a menor custo e em maior sintonia com as demandas efetivas das empresas em cada uma das micro-regiões. Então, eu acho que os desafios que nós temos como sociedade começam por essa mudança na nossa mentalidade. Nós precisamos entender que a economia funciona de uma maneira integrada, não apenas do ponto de vista das cadeias produtivas dentro do país, da relação entre empresários e trabalhadores, entre gestores e fornecedores e distribuidores e assistência técnica, mas também integrada do ponto de vista das relações entre o que se passa dentro da economia nacional e o resto do mundo. E, pela primeira vez, nós temos uma primeira vez, talvez na história do país, nós temos uma equipe econômica inteiramente homogênea do ponto de vista do que considera serem os desafios e as respostas a esses desafios. E o secretário Marcos Troirro, a quem eu devo a honra de servir mais diretamente como secretário da Camex, que é o nosso secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, tem sempre enfatizado essa necessidade de nós polinizarmos o debate. É por isso que o Ministério da Economia, na figura da Secretaria Executiva da Camex,
é apoiador deste evento e será apoiador de vários outros eventos similares que tragam o propósito de enfrentar esse debate. Nós precisamos de uma economia mais competitiva, mais produtiva, em essência, e isso vem primordialmente aumentando a liberdade das pessoas para empreender, para investir sob risco, sob concorrência e ousar tentar conquistar o mundo. Então, eu quero agradecer a presença de todos, mais uma vez reforçar o meu agradecimento à ABMEI e ao INSPER, e dizer que os desafios não são apenas os desafios de aprovar medidas provisórias no Congresso, coisa que todos nós precisamos nos engajar, mas é o desafio desse engajamento nesse debate cotidiano, para mostrar que o que nós acreditamos durante 60 anos não necessariamente se enquadra com as necessidades e os desafios que tem à frente para serem enfrentados. Muito obrigado, bom dia e bom seminário para todos nós. Muito bem, gostaria de convidar, então, agora para o seu pronunciamento de abertura, o representante da ABMEI, Enio Crispino, que é presidente do Conselho de Administração. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero expressar, em nome de toda a diretoria e dos associados da ABMEI, nossos profundos agradecimentos ao INSPER pela coorganização desse ciclo de debates. Agradeço também ao governo federal, que, através do Ministério da Economia, referendou nossa iniciativa, especialmente ao secretário executivo da CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, senhor Carlos Roberto Pio da Costa Filho, pelo seu apoio irrestrito a esse evento desde o início do projeto, e ao senhor José Carlos Medalha Filho, da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, e o senhor Caio Megali, da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. Por fim, agradecemos as entidades que nos apoiaram, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, através do senhor João Emílio Gonçalves, da ABDI, Agência Brasileira do Desenvolvimento Industrial, através do senhor Bruno Jorge Soares, o GIZ, órgão do governo alemão, que atua com projetos globais de infraestrutura da qualidade, através do senhor Florian Rehmann, e o IMT, Instituto Mauá de Tecnologia, através do senhor Daniel Almeida, além do palestrante da iniciativa privada, Guilherme Quintela, da Estação da Luz Participações. Hoje abordaremos aqui os assuntos que mais impactam a indústria nacional e, por consequência, podem ajudar na sua recuperação e na sua modernização. Há algum tempo, nós, da ABMEI, temos sentido uma mudança inédita na mentalidade do governo no que se refere às condições da indústria brasileira. Desde meados do ano passado, nossos contatos com o governo nos mostraram que o Brasil começava a abrir os olhos para a necessidade premente de modernizar nosso parque industrial, de investir no setor produtivo e de capacitar o brasileiro para lidar com as tecnologias industriais que já existem nos países com as indústrias mais competitivas do mundo. Após as eleições, tivemos também a satisfação de constatar que essa mudança se acentuou na direção correta. O novo governo tem, como nenhum governo anterior das últimas décadas, demonstrado que vai trabalhar para uma abertura comercial gradual, que não prejudique a indústria brasileira e que prepare o país com o que há de mais inovador em termos de tecnologias de manufatura. Essa convicção foi reforçada em uma recente audiência que tivemos com o senhor Carlos Alexandre Jorge da Costa,
hoje titular da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. Fomos convidados para essa reunião a fim de propor a ele e a sua competente equipe uma agenda positiva de temas que gostaríamos que fossem amplamente debatidos com o governo para a melhoria da competitividade na indústria nacional. Nessa audiência, descobrimos, para nossa grata surpresa, que itens da nossa pauta já fazem parte de estudos da Secretaria e que em breve serão lançados e implementados, como, por exemplo, a simplificação do processo de obtenção de ex-tarifários para bens de capital sem similar nacional e também a redução gradual da alíquota do imposto de importação atualmente incidente sobre bens de capital. A luta que a ABMEI encampou desde a sua fundação em 2003 tem sido justamente com esse fim: introduzir o Parque Industrial Brasileiro no mundo globalizado. Acabar com a mentalidade de que a empresa que importa um bem de capital é uma vilã. Dar todas as condições para que as fábricas daqui sejam competitivas não só no mercado doméstico, mas em nível global. A ABMEI sempre se pautou pela confiança na indústria nacional e na certeza de que os importadores têm um papel fundamental no desenvolvimento dessa indústria, pois, além de gerar postos de trabalho, quase sempre de mão de obra especializada, permite ao governo gerar receita na forma de impostos que as empresas devem recolher na comercialização de produtos manufaturados por esses equipamentos aqui no Brasil, e não limitar-se a comercializar produtos finais já manufaturados fora do país. Essa tem sido a nossa contribuição: manter abertas as portas da inovação tecnológica, trazer para o país não só os bens de capital mais produtivos, como também os mais adequados a cada realidade de produção e do alcance financeiro da indústria que busca uma solução em manufatura. E nos parece agora que, finalmente, temos no governo federal um parceiro que enxerga essas mesmas questões como prioridades, e por isso nos deixa muito satisfeitos e esperançosos. Os assuntos que escolhemos para discutir aqui com todos hoje têm também esse objetivo: trazer novas ideias e debater os conceitos já estabelecidos sobre pesquisa e inovação, sobre automação e indústria 4.0, sobre capacitação profissional e mercado de trabalho e, acima de tudo, sobre produtividade e competitividade. Para isso, trouxemos grandes especialistas e algumas das pessoas diretamente envolvidas com as políticas relacionadas a essas áreas. O debate, portanto, tem o potencial de ser uma oportunidade valiosa para todos nós. Temos plena consciência de que as mudanças que o Brasil necessita não vão acontecer da noite para o dia. Porém, com aplicação e determinação, temos a capacidade de quebrar o padrão e fazer transformações pelas quais as gerações futuras serão beneficiadas e agradecidas aos que iniciaram essa luta. Portanto, agora mais do que nunca, é essencial que o Brasil comece a caminhar na direção correta. Um excelente evento a todos e muito obrigado. Nessa manhã, nós teremos, então, 2 painéis, e para dar início ao nosso evento, o painel número 1 tem o tema competitividade e produtividade. Para fazer essa apresentação, que vai ser anterior ao debate e também anterior ao debate do público, eu gostaria de convidar o professor Otto Nogami, aqui do INSPER. Por favor.
Mais uma vez, bom dia a todos. Eu tenho aqui um desafio relativamente grande, que é exatamente, enfim, discutir um pouquinho essa questão da competitividade e produtividade. Só que eu vou fugir um pouquinho do âmbito acadêmico, apesar de estarmos dentro da escola, né? Eu vou tentar, na verdade, como é o painel inicial, eu vou tentar, não digo instigar, mas fazer algumas colocações importantes para os temas que virão a seguir, né? E apresentando exatamente as grandes preocupações que começam a se aflorar em função dessa distância cada vez maior do Brasil com relação ao resto do mundo. E quando eu digo resto do mundo, não é só com relação a países economicamente mais desenvolvidos, mas sim com relação a até mesmo países que estão, vamos colocar assim, no nosso grupo, aqueles chamados países em desenvolvimento. São dados que realmente preocupam, dados que vêm se deteriorando há pelo menos uma década, se não mais. E isso faz com que a perspectiva futura ela fique embaçada cada vez mais, por incrível que possa parecer. Eu vou começar essa instigação apresentando um dado muito interessante relacionado ao setor agrícola. Né? Por quê? Porque o setor agrícola hoje tem uma representatividade muito grande, principalmente o setor agrícola exportador, na própria performance do PIB. Quando nós decompomos, por exemplo, os dois últimos resultados do PIB, nós verificamos o papel importante que o setor agrícola, setor do agronegócio, apresentou nesses últimos 2 anos, ou nos últimos 3 anos, que permitiu essa chamada reversão da tendência, ou seja, fazer com que a nossa economia saísse do ciclo recessivo. Na verdade, tirando o setor agrícola, tirando o setor exportador agrícola, tá, a nossa crise ainda estaria, ou a crise não, deixa eu colocar diferente, ainda estaríamos no porão do buraco. Né? Então, esse é um detalhe muito importante. Vejam só que coisa interessante. Comparativo dos custos de logística entre Brasil e Estados Unidos, ano de 2016. O que nós temos? Aqui, ó, frete da soja de Sorriso, Mato Grosso, para o Porto de Santos, 2.250 quilômetros, custo $79 por tonelada. Se nós observarmos os Estados Unidos, o frete da soja do meio oeste americano para o Porto de Seattle, que fica lá no Pacífico, 3.000 quilômetros, $33 a tonelada. Por que essa diferença? Frete da soja de Sorriso para o Porto Norte via BR-163, 53 por tonelada. Frete da soja do meio oeste americano para New Orleans, $18 por tonelada. Então, tem um problema aí não digo de logística, mas nós temos aí um problema de custos extremamente elevado. Por que essa diferença? Questão tributária? Questão de infraestrutura? Então, na verdade, a gente começa a observar que existe todo um conjunto de fatores que começam a penalizar a nossa atividade econômica no seu sentido mais amplo. Conforme eu comentei, estou salientando apenas um dado do setor agrícola, mas não é diferente no setor produtivo da nossa economia, não é diferente no setor industrial, no setor comercial, até mesmo no setor prestador de serviços. Temos alguma coisa que está travando essa fluidez da economia. Um outro detalhe interessante, no que diz respeito à capacidade de estocagem. Nós temos uma capacidade de estocagem de 15% da safra. Ou seja, num momento de super safra, onde eu vou guardar esse excedente de produção? Deixar no próprio campo? Deixar ele se apodrecer? Que é o que nós verificamos há 2 anos atrás. Tivemos uma super safra, o agricultor não tinha onde armazenar, o governo, muito menos, tinha condições de auxiliar, utilizando seu sistema de armazenagem e silagem, a soja acabou apodrecendo no campo. Por outro lado, quando nós observamos na economia americana, a capacidade de estocagem é de 56% da safra. Ou seja, se eu tenho uma superprodução, o governo americano tem a condição de adquirir esse excedente, tá,
para formar o chamado estoque regulativo da economia. Nós não. Isso representa custo. Isto representa, de alguma maneira, uma perda de competitividade. E um detalhe, frete de Santos para a China, $23 a tonelada. De Sorriso até o Porto de Santos, 79 por tonelada. Vejam a distância de custos, a grande diferença de custos. A que nós podemos atribuir isso daí? Então, agora vamos entender um pouquinho, que é aquilo que eu chamo de cenários. Então, eu vou pegar alguns dados que nos permitem refletir sobre o problema que paira sobre a nossa economia, que paira principalmente sobre esse tema chamado competitividade e produtividade. Investimento em pesquisa e desenvolvimento. Aliás, pesquisa e desenvolvimento, P&D, é um tema que a gente já não ouve mais com tanta ênfase como nós ouvimos décadas atrás. Porcentagem do PIB. Então, nós temos aqui o Brasil, 1,27% do PIB, investimento em pesquisa e desenvolvimento. Média mundial, 2,23%. Ou seja, estamos praticamente à metade do investimento em pesquisa e desenvolvimento do mundo. Esse é um dado preocupante. Por quê? Porque sem pesquisa e desenvolvimento, nós temos dificuldade de desenvolver tecnologia própria para agregar aos processos de produção, para que a gente possa obter mais competitividade. Esse é um dado preocupante. E mais, subvenções de cooperação técnica, acordos de cooperação técnica com os outros governos, extremamente importantes para a gente poder nos aprimorar. Em 2016, nós tivemos aí um aporte, um apoio de 201 bilhões de dólares. 2017, 3,57 milhões de dólares. Ou seja, uma grande pergunta que começa a surgir: por que nós estamos perdendo essas cooperações? Qual a razão que leva a essa condição? Lembrando que quando nós falamos em cooperação técnica, cooperação internacional, tá, os grandes parceiros são os Estados Unidos, Japão, principalmente o Japão, através da JICA, Japan International Cooperation Agency, né, que leva um conjunto de brasileiros nas mais diferentes áreas para poderem se aprimorar tecnicamente, para poder trazer esse conhecimento para a nossa economia e tornar a nossa economia, de alguma maneira, mais competitiva. Onde que está esse diálogo? Perdemos esse diálogo? Perdemos essas relações? Despesa governamental em educação, aproveitando o próprio embate que está hoje aí na mídia. Aqui no Brasil, e o último dado que nós temos é 2015, todos esses dados são dados do Banco Mundial, consolidados dentro de uma mesma metodologia, daí a facilidade de se comparar esses números. 2015, último dado disponível, 16,25% foi para a educação, 16,25% da despesa total do governo foi para a educação. E aí eu peguei só um dado interessante, que é o caso do Peru, por que o Peru? Porque o Peru, na América do Sul, é o país que apresenta a melhor performance do PISA, que é a avaliação internacional dos estudantes, medindo matemática, ciências, a interpretação. Tá? 18,24% da despesa total do governo peruano é destinado à educação. E aí, vejam, à medida que a gente começa a ter uma redução, um comprometimento ou uma não boa performance nesses investimentos em educação, eles inevitavelmente acabam se refletindo em dois componentes importantes diretamente relacionados à pesquisa e desenvolvimento. Uma, no que diz respeito a técnicos que atuam em pesquisa e desenvolvimento.
Nós temos aqui no Brasil, último dado, né? Infelizmente, 2006, nós tínhamos 437 técnicos por milhão de pessoas. Então, no mesmo ano de 2006, a gente pode observar que na Coreia, por exemplo, né, que é um dado interessante, e eu vou daqui a pouco explicar por que a Coreia, ele se aproxima a 600 técnicos por milhão de habitantes. Por outro lado, pegando a Coreia, ano de 2016, 1.232 técnicos atuando em pesquisa e desenvolvimento para cada milhão de pessoas. É isso que dá, ou isso que acaba criando, um diferencial para uma sociedade. Isso são técnicos. Agora vem o lado mais importante, que são os pesquisadores. Pesquisadores, aí, pegando aqui o nosso último dado, 2014, nós tínhamos 881. Comparativamente a 2.421, apenas dobramos o número de pesquisadores. Pegando a Coreia, 2.287 pesquisadores atuando em P&D. E agora, 2016, 7.113. Bom, sintetizando isso, à medida que eu tenho um corpo de pesquisadores, um corpo de técnicos forte o suficiente para desenvolver novas tecnologias, isso acaba criando um grande diferencial para uma economia. E por que eu estou comparando com a Coreia? Isso é uma questão pessoal. Não que eu seja coreano, não é isso, não. Muito pelo contrário, sou japonês. É que no meu tempo de graduação, década de 70, meus professores de economia diziam que a Coreia era o exemplo de um país subdesenvolvido. Nós nos comparávamos à época Austrália. Só que a Coreia, desculpem o termo que eu vou utilizar, era considerado um submundo. E veja a que ponto que chegou. Agora, por que isso? Fundamentalmente por um direcionamento dado pelo governo, reforçando a educação. Essa foi a meta do governo coreano 40 anos atrás. Dar ênfase à educação. Para quê? Para que a economia pudesse formar mais técnicos, mais pesquisadores. E aí um detalhe importante. Durante todo esse processo, o governo coreano liberou totalmente a importação de tecnologia. Liberou, alíquota zero. E não só isso, se isso já não bastasse, liberou a imigração, desde que ela se dedicasse à pesquisa e desenvolvimento. Não é liberar a importação para reforçar homem-hora no chão de fábrica. Não, é para desenvolver pesquisas. Recentemente, numa visita ao maior estaleiro do mundo hoje, se chama Hyundai. Na Hyundai, 60% do corpo de colaboradores é formado por estrangeiros, noruegueses, dinamarqueses, suecos, todos aqueles que têm alguma coisa a contribuir para o desenvolvimento tecnológico do setor naval coreano. Pequenos exemplos. Então, me desculpem muitas vezes quando eu comparo com a Coreia, porque é exatamente isso. Eu enxergava esse país como um submundo e hoje numa condição totalmente diferente. Registro de patentes. Então, vejam, investimento em educação, forma técnicos, forma pesquisadores, que vão desenvolver novas técnicas, novas tecnologias, e, lógico, conhecimento que vai ser patenteado. E vejam, aqui no Brasil, 2017, nós tivemos registros de residentes, 5.480 patentes. De não residentes, ou seja, tudo aquilo que foi desenvolvido lá fora, que foi patenteado aqui para ser utilizado ou dentro de um processo de patente mundial ou internacional, 20.178. Vejam a diferença entre aquilo que nós desenvolvemos e aquilo que está vindo de fora para ser agregado aos nossos processos de produção. Vou um pouquinho mais longe.
mais uma vez, comparando com a Coreia, então nós temos aqui 5.480 registros de residentes, 20.178 de não residentes. Na Coreia, só residentes, 159 mil patentes. Isso no ano de 2017. Pequeno detalhe que começa a fazer a grande diferença. Então, muitas vezes, quando nós dizemos, nós não temos competitividade, nós não temos produtividade, a solução não é uma solução de curto prazo. A solução ela tem que estar dentro de um contexto de longuíssimo prazo, a começar pela educação. A começar pela educação. Foi o que o Japão fez, é o que a Coreia fez e continua fazendo, é o que a China está fazendo, é o que muitos países que foram arrasados pela guerra, como o Vietnã. E olhem, um detalhe interessante com relação ao Vietnã. Vietnã, país destruído na década de 60, desculpe o termo, emergiu das cinzas. Hoje é o segundo maior exportador mundial de café. Ultrapassou a Colômbia. Ela só não consegue ultrapassar o Brasil em termos de produção por questões territoriais. Nós temos uma extensão territorial que torna o Brasil, em termos de produção de café, imbatível. E outro detalhe interessante, né? A gente enaltece tanto o café colombiano pela sua qualidade. O café do Vietnã, tá, é tão bom quanto aquele produzido na Colômbia. Como é que eles conseguem isso? Pagamento de royalties. Pagamos aqui 642 milhões no ano de 2017. Por que nós pagamos royalties? Porque nós não temos tecnologia própria. Então, muitas multinacionais vêm para o nosso país para poder produzir, aproveitar esse mercado de 210 milhões de pessoas, só que, para ser competitivo, ter um bom preço, trazem tecnologia de fora. Tecnologia usada aqui dentro do nosso território e que tem um custo. Temos que pagar por ele. Então, vejam, aqui, principalmente quando nós observamos nesse gráfico, de 2010 para hoje, e à medida que a gente percebe a predominância do capital estrangeiro no setor produtivo da nossa economia, faz com que esses dispêndios em royalties aumente cada vez mais. Aqui um dado interessante, lógico, que mostra muito mais a questão da tecnificação do setor produtivo da economia. Nós temos aqui o consumo de energia elétrica, no Brasil, em 2014, 2.600 kWh per capita. Média mundial, 3.127. Estamos abaixo da média do mundo. Seria até uma covardia comparar esse número, por exemplo, com uma Coreia, com os Estados Unidos, com o Japão ou com a Europa como um todo. Basta pegar a média mundial, que é mais do que suficiente. Engloba todas as economias do mundo. Estamos abaixo. Então, isso mostra, de alguma maneira, que realmente estamos um pouco distantes de uma realidade vivida pelo mundo. Falei da Coreia. Então, só a título ilustrativo. Na Coreia se consumiu, aqui dado de 2014, 10.497 kWh per capita. Nós, 2.601. Acho que estamos com algum problema. Problema de geração? Problema de distribuição? Preço? Enfim. Temos aí N elementos a serem elencados que talvez justifiquem essa distância. E aí, lógico, tudo isso desembocando na exportação de alta tecnologia. A exportação de alta tecnologia 2017, 9,9 bilhões.
de um total exportado em mercadorias de 218 bilhões de dólares. 9,9 o nosso agregado tecnológico para 218 bilhões. E entre os manufaturados, a exportação de manufaturados, 80,5 bilhões de dólares. Alta tecnologia, só 9,9 bilhões. Isso explica a inversão da nossa pauta exportadora. Até décadas recentes, nós tínhamos uma predominância do produto manufaturado. Hoje a coisa se inverteu. Se de manufaturados nós estamos exportando 37%, grosso modo podemos dizer que 63% é produto agrícola. Onde que está aquele sonho de ser um país industrial? E é uma coisa que muitas vezes eu pergunto, nessa inversão, será que nós não estamos retomando ou resgatando a nossa tradição? Será que nós não estamos resgatando aquilo que nós sabemos fazer bem e sempre soubemos? Porque quer queira, quer não, um lado curioso. Quando a gente analisa a história econômica brasileira, os melhores momentos vividos pela nossa economia estão ligados a ciclos. Ciclos agrícolas. Ciclo do algodão, ciclo do café, ciclo da borracha, ciclo da soja. Então, talvez a nossa vocação seja essa. Ora, se for, claro, então vamos começar a pensar no agronegócio como um todo. O agronegócio que, quando a gente percorre outras economias, o estágio, a tecnologia utilizada no campo, ela está além daquilo que a gente possa imaginar. Então, não é pelo fato de ser um país predominantemente agrícola que eu posso ser taxado de um país economicamente não desenvolvido. Muito pelo contrário. Porque quer queira, quer não, nós temos que lembrar sempre de um pequeno grande detalhe. A população mundial, ou qualquer indivíduo, qualquer ser humano, sente fome. Se ele sente fome para poder sobreviver, que é uma das necessidades vitais, ele precisa ser alimentado. Quem é que tem condições de produzir para poder atender a fome do mundo? Houve uma discussão, há 2 anos atrás, no Fórum Econômico Mundial, onde foi colocada uma coisa muito interessante. O que aconteceria com o preço do leite? O que aconteceria com o preço do trigo? Se aqueles 1,1 bilhão de chineses, que estão totalmente isolados do mercado consumidor ainda, tivessem a oportunidade de tomar diariamente um copo de leite e comer um pãozinho francês? Será que teria produção para atender a toda essa demanda? Então, são perguntas que começam a surgir à medida que a gente vai brincando com esses dados, tentando entender o real significado que está por trás desses números. Por isso que logo no começo eu comentei com vocês, eu vou sair um pouquinho do âmbito da retórica acadêmica. Estou pegando esses dados exatamente para a gente poder pensar um pouco, tentar enxergar as coisas de uma maneira diferente. Falar de competitividade de uma maneira diferente. Falar de produtividade de uma maneira diferente. Aqui, a exportação de alta tecnologia ainda, então só para complementar o nosso aqui, nós exportamos aqui no ano de 2017 9,9 bilhões de alta tecnologia, comparativamente à Coreia, que exportou no ano de 2017 73 bilhões. Lembrando que, em 2014, a Coreia conseguiu exportar alta tecnologia no montante de 133 bilhões. Quase as nossas exportações totais. Aí aqueles mais atentos dirão, mas está caindo. De 133 caiu para 73. Tem um pequeno detalhe também. O modelo coreano
está partindo para o mesmo modelo norte-americano. Começar a produzir junto aos seus grandes mercados consumidores. Não produzir da Coreia e começar a exportar. Não, eu já vou para o país demandante do meu produto. Claro, então isso faz com que a exportação de alta tecnologia caia. Não é problema de crise, não é problema de nada. É mera estratégia de localização industrial. É isso que faz um país se posicionar de uma maneira diferente no mercado mundial. Essa percepção, mas não é uma percepção de curto prazo, pontual. Não, é uma perspectiva de longo prazo. E aqui só um dado interessante, né, que é a participação dessa exportação de alta tecnologia na exportação de manufaturados. O nosso, aqui Brasil, 12,3%, é a participação da alta tecnologia na exportação de manufaturados. Mundo, 16,1%, e a da Coreia, 14,2%. Mais uma vez, estamos abaixo da média mundial. Então, vejam, nós temos um caminho muito longo para ser percorrido. Os desafios são monstruosos, são gigantescos. Só que de natureza acadêmica, agora sim, mas sobre a ótica microeconômica. Então, certamente os senhores já ouviram falar daquela necessidade de uma reforma microeconômica, uma agenda microeconômica. Quando a gente fala dessa agenda microeconômica sobre a ótica da produtividade, observe uma coisa interessante. Daqui, desculpem, é um deleite aí acadêmico, não tem jeito, por mais que a gente queira escapar dos fundamentos teóricos, vamos dizer assim, a gente tem que cair nela. Aqui é uma função, né? Então, eu quero produzir uma determinada coisa, então quantidades produzidas de uma determinada coisa, e só que para produzir isso eu vou precisar de um conjunto de variáveis, vou precisar de um conjunto de fatores, tradicionalmente chamados fatores de produção. Quais são os fatores de produção classicamente utilizados nesse tipo de análise? A capacidade de gestão, o capital físico ou financeiro, a mão de obra braçal intelectual e a matéria-prima. Então, são 4 os elementos que me permitem produzir alguma coisa. Claro que desse conjunto, existe o conjunto que nós chamamos de fatores fixos de produção, ou seja, são aqueles fatores que eu não consigo mexer no curto prazo. São fatores que eu só tenho condições de mexer no longo prazo. Por exemplo, capital, principalmente capital físico, o imóvel, a máquina, equipamento, ferramenta. Isso eu não tenho condições de mexer no dia a dia. Condição de gestão. Condição de gestão é dada. Não tenho condições de mexer também no curto prazo. Então, na verdade, toda a condição de produção ela fica restrita a 2 elementos básicos. Capital e mão de obra. Capital e mão de obra. Máquinas, equipamentos e ferramentas, capital. Também podemos incluir, eventualmente, o capital de giro, o capital que eu tenho que ter para poder produzir, e a mão de obra. Só que, caracteristicamente, dado uma condição de produção, dado um ativo físico, o dia a dia, eu mexo de que maneira? Mexendo em homem-hora. Homem-hora. Bom, então, daí podemos concluir que em todo o processo de produção, o elemento fundamental se chama mão de obra. Então, sendo assim, nós podemos extrair dessa mão de obra 2 indicadores importantes. Aquilo que nós chamamos de produtividade média, ou seja, quanto em média cada trabalhador produz, que é exatamente o termo convencional de produtividade. E um outro conceito importante, para nós economistas pelo menos, que é o que nós chamamos de produtividade marginal, ou produtividade incremental. Colocando em outras palavras, se eu contratar uma unidade de mão de obra a mais e colocá-lo na produção, quanto que ele será capaz de me gerar de produção adicional? E essa produção adicional que ele vai me oferecer
tem que me dar um faturamento suficiente para cobrir o custo que eu tenho com a contratação desse elemento. Então, a combinação desses dois elementos começa a ser essencial. Por quê? Se a contratação de uma mão de obra depende do quanto ele vai me agregar no faturamento, então agora torna-se mais importante ainda a capacidade dele individualmente produzir. Então, desses dois conceitos, nós podemos chegar a um conceito de eficiência técnica, ou seja, quando eu consigo igualar esses dois parâmetros, eu sei que eu estou operando com eficiência técnica. E entendo essa eficiência técnica sobre a ótica microeconômica como sendo exatamente o meu ponto ideal de competitividade na produção. Então, vejam, na verdade existe uma associação muito grande entre o conceito de competitividade e produtividade. Não consigo trabalhar um ou outro de maneira isolada. Aqui um gráfico, só para vocês terem uma ideia, o gráfico do lado esquerdo é uma curva que representa a produção total. Toda vez que nós mapeamos a produção total, nós vamos obter uma curva semelhante a essa. E do lado direito, nós temos os dois conceitos de produtividade. Produtividade marginal ou incremental e a produtividade média. Conforme eu comentei agora há pouco, eficiência técnica é o ponto onde os dois se igualam, então nós teríamos nesse gráfico aqui o ponto de produtividade, o ponto de eficiência técnica. Tecnicamente o melhor ponto. Aí vocês vão dizer assim, mas espera, se eu tenho condições de produzir aqui, por que eu vou ter que produzir aqui? Então, lógico, isso daqui é uma discussão de horas-aula, mas colocando de uma maneira bem simples. Dada uma capacidade instalada, utilizar integralmente essa capacidade instalada não é a condição necessária para se obter o maior lucro. A obtenção do maior lucro, invariavelmente, vai ocorrer antes de estar utilizando a minha capacidade instalada. Esse é o conceito de produtividade. E vejam, outra curiosidade interessante. A produtividade máxima, ela vai ocorrer no meio desse processo de produção. Vai atingir o máximo e depois disso ele cai. E esse é um fenômeno percebido claramente que nós chamamos de ganhos e perdas de escala. Ganhos e perdas de escala, ou economias e deseconomias de escala. E vejo que esse fenômeno, ou esse ponto de inflexão, vai ocorrer aqui, no meio do processo. Não na minha capacidade máxima de produção. E esse gráfico é um gráfico instigante, por quê? Porque pelas características de produção, aqui, produção máxima, ponto de eficiência técnica, eu consigo desmembrar a produção em 3 estágios. O estágio 1, o estágio 2 e o estágio 3. Ora, o que está acontecendo nesse estágio 1? No estágio 1 ainda não atingi a minha eficiência total. Não atingi ainda a minha eficiência técnica. Então vale a pena contratar, aqui no caso, mais mão de obra para poder aumentar a produção. Não vale a pena contratar mais do que 8 pessoas, por quê? Porque a minha produção total cai. Então, nós vamos nos restringir exatamente a esse estágio 2. Posso trabalhar aqui, nesse exemplo, com 4, 5, 6, 7 ou 8 unidades de mão de obra para poder obter um determinado nível de produção. E aí, sempre naquela relação, se o meu faturamento cobre o custo que eu tenho para contratar uma pessoa, vale a pena ainda continuar contratando essa pessoa. Agora, se essa pessoa depende da sua capacidade de produzir,
E aí que vem o conceito da produtividade. Então, nós vamos ter isso daqui, ó. 3 situações que nós podemos ter numa indústria. Retornos constantes de escala, crescentes e decrescentes. Crescentes é exatamente esse estágio aqui, ó. Crescente. Decrescente, aqui. E quais são os fatores que levam a essa condição? E aí nós desembocamos no elemento mais importante, que se chama trabalho. A capacitação da pessoa. A capacidade dela produzir. O domínio que ela tem de um determinado processo de produção. Então, aqui de uma maneira bem simples. Especialização no uso do capital e do trabalho. Mão de obra se torna mais especializada, equipamentos com maior produtividade, uso mais adequado dos fatores fixos de produção, menos externalidades. É o conceito de plantas enxutas. Aqui eu consigo fazer com que o trabalhador, individualmente, consiga produzir mais. Outras vantagens, evitar complicações inerentes ao tamanho do equipamento, melhor capacidade de negociação dos fatores, eficiência técnica e curva de aprendizagem. E aqui um detalhe interessante, que é próprio da nossa indústria. A rotatividade de mão de obra é muito grande. À medida que eu tenho uma rotatividade de mão de obra muito grande, eu tenho um problema seríssimo. O indivíduo que manipula um determinado processo, ou uma determinada ferramenta, ele não adquire a experiência necessária para desenvolver novas ferramentas. Esse é um detalhe, a questão do aprendizado. Quando nós observamos algumas plantas, mesmo nos Estados Unidos, que tem um conceito de rotatividade alta, Estados Unidos, Europa, e principalmente nos países asiáticos, a permanência média da mão de obra num determinado posto de trabalho é 12 anos. Então, imagine 12 anos o indivíduo executando a mesma tarefa, executando a mesma função. À medida que ele é qualificado, aquele movimento repetitivo, que aqui se chama LER, então, passou uma semana fazendo LER, pronto, já vai para o sindicato, é afastado através do INSS. Lá não. Lá não existe nada disso. E aí ele vai ficar naquele movimento repetitivo durante anos. Ora, à medida que ele fica naquele trabalho repetitivo durante anos, e à medida que ele é capacitado, os senhores concordam que ele começa a pensar numa maneira para simplificar o trabalho dele? E à medida que ele simplifica, ele começa a se tornar produtivamente melhor. Então, muitas vezes, essa questão da produtividade não é uma solução que a gente encontra no curto prazo. É todo um conjunto de fatores. Principalmente nisso que eu estou comentando agora com vocês. A permanência do profissional em determinadas posições dentro da produção, vou colocar dessa maneira. Isso ajuda. Isso contribui para a melhoria da produtividade. E aí, com relação às perdas de escala, tá, ou deseconomias de escala, tá, uma das grandes preocupações é o problema de coordenação e controle. Quando eu começo a ter plantas extremamente grandes, tá, eu começo a perder a minha capacidade de administrar. Começo a perder a minha capacidade de gestão. E aí começam, naturalmente, a surgir os grandes problemas. E aí vem outras questões, como a demora na tomada de decisão, a não flexibilidade, a capacidade limitada de comando. Então, vejam, esse termo, competitividade e produtividade, guarda uma relação íntima extremamente grande. Mas proximidade grande essa que está associada a um elemento básico: mão de obra. Qualificação dessa mão de obra. Então, não adianta, muitas vezes, nós ficarmos debatendo com relação à necessidade simplesmente melhorar a competitividade, melhorar a produtividade, se nós não trabalharmos em cima daquele que mais importa, que é aquele que faz todo o processo funcionar: o trabalhador. Então,
Vejam alguns problemas sérios que nós enfrentamos nesse tipo de análise, nesse tipo de estudo. Se eu quero ter um trabalhador produtivo, primeiro, ele tem que estar capacitado. Ou seja, precisamos de investimentos em educação. Não sei se vocês já observaram, o índice de absenteísmo na nossa economia é extremamente elevado. Ora, por quê? Ora, porque vira e mexe ele está doente, os filhos, a família, aí ele tem que se ausentar do trabalho. Tudo isso é reflexo do quê? Falta de investimentos em educação. Nós cobramos muito a produtividade dos nossos colaboradores, principalmente aqueles com uma menor capacidade intelectual, não estou dizendo que eles sejam burros, não é isso, não. Mas eles vêm, normalmente eles moram na periferia. Para chegar ao local de trabalho, eles dependem de 2, 3 conduções. 2 horas, em média, para o deslocamento para o trabalho, mais 2 horas para poder retornar ao seu lar. Gente, o indivíduo acorda de madrugada, enfrenta 2 horas de transporte público. Em que condições ele chega ao local de trabalho? Pronto para trabalhar? Com altíssima produtividade? E ao final do expediente, sai, leva mais 2 horas, ou seja, quanto tempo ele descansa? Tudo isso acontece por quê? Falta de investimentos em transportes. Agora, conforme eu comentei agora há pouco, ele mora na periferia. São seguras as periferias aqui no Brasil, principalmente nos grandes centros urbanos? Não, né? Então, como é que fica a cabeça do trabalhador durante a jornada de trabalho, pensando na segurança da sua família, na periferia? Ele vai trabalhar tranquilo? Tenho condições de cobrar a produtividade dele? Tudo isso decorrência do quê? Falta de investimentos em segurança. 4 itens que o governo deveria estar sempre atento: educação, saúde, segurança, mobilidade urbana. Enquanto nós não tivermos isso, fica um pouco difícil discutirmos competitividade e produtividade. Pense um pouco a respeito. Acho que vale o exercício. Obrigado.